sou o professor Luiz Maggi e na aula de hoje nós vamos estudar o chamado teste da integral para determinação de convergência ou divergência de uma série, tá? Então, a aplicação do teste da integral na série somatória de n igual a 1 até infinito de e elevado a menos 2n. O que consiste o teste da integral? O teste da integral se baseia no seguinte: se você representar esta série, né? Esta série aqui, as suas somas. Essa série, ela é na verdade a somatória de e elevado a menos 2 vezes 1 mais i elevado a menos 2 vezes 2 mais i elevado a menos 2 vezes 3 e assim por diante. Então você vai ter uma série, tá? Para n igual a 1, você vai ter a primeira parcela da série, né? A primeira parcela da soma. Para n igual a 2, segunda parcela e assim por diante. Nós podemos representar isso aí graficamente se nós colocarmos essas parcelas como retângulos em um gráfico. Por exemplo, nós pegarmos aqui um sistema de eixos, né? Um sistema de eixos aqui com n, né? E aqui com o valor de an, né? Aqui n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, tá? E cada parcelinha dessa é representada pela área de um retângulo. Imagine aqui um retângulo, ó. E esse retângulo de base 1, e a altura do retângulo é o valor da primeira parcela. Tá? Então a área do retângulo vai ser 1 vezes o valor da primeira parcela. Então a área do retângulo é a primeira parcela. Aí um segundo retângulo, né? Tá? Representando a segunda parcela. Um terceiro retângulo representando a terceira parcela e assim por diante. Bem, o que nós fazemos no teste integral? Nós observamos o seguinte, que se nós fixarmos o valor de cada um desses termos, tá vendo? Nós podemos determinar uma função contínua passando por esses termos, de tal forma que a área desses retângulos ela é menor, dependendo da forma como você monta os retângulos, né, de 1 até n, de 1 até n mais 1, mas a área desses retângulos aqui, nesse exemplo que eu coloquei, ela é menor do que a área limitada pela integral, tá? Então se nós construirmos uma outra função, uma função aqui f de x, que representa essa integral, tá? Nós podemos obter uma integral de 1 até infinito de f de x dx. E perceba, se a área limitada pela curva da função, ou seja, essa integral, for igual a um valor fixo L, você vai ter uma série. Lembra, a série é a soma das áreas desses retângulos, que vai estar dentro de uma região limitada pela curva de uma função f de x, que é convergente, né? Tá? Então essa série também vai ser convergente. Agora, se essa área dessa região tender a mais ou menos infinito, aí a sua série será divergente, tá? É questão de limite, né? Valor limitante, né? A soma das áreas dos retângulos, tá? Do jeito que foi desenhado aqui, que é o caso desse exercício, a soma das áreas dos retângulos é menor do que a área limitada pela curva da função, é menor do que o valor da integral. Se o valor da integral é um valor L, então existe um limite superior ao qual esta soma dos retângulos, que seria a soma da série, né,
a soma das parcelas dessa série não ultrapassa. Então essa série é uma série convergente. Não que o valor da soma seja o valor da integral. O valor da integral serve como limitante superior da soma dessa série, tá? Limitante superior ou limitante inferior no caso de negativo. Se nós organizarmos isso aqui de uma outra maneira, né? Se nós desenharmos os retângulos para cá, para o lado de fora, lembra que a integral pode ser desenhada com retângulos inscritos ou circunscritos, né? Se os retângulos forem circunscritos, que seria outro caso, e a sua integral tende a mais ou menos infinito, a área dos retângulos é maior que a área da integral. Então, se a área da integral tende a mais ou menos infinito, é uma integral divergente, a soma dos retângulos, que é a soma da série, também será divergente. Então, o teste da integral se baseia nisso. Nesse caso, esse aqui, né, uma série convergente. Vamos verificar isso, né? Montando a integral, né? Fazendo o teste, né? Fazendo o teste aí, que é o nosso teste da integral, né? Para esse caso. Perceba que eu tenho uma somatória, né? Somatória de n igual a 1 até infinito, tá? De e elevado a menos 2 vezes n. Então, desse a n aqui, é que eu vou criar uma função f de x, né? Ou seja, eu vou pegar aqui uma sequência de parcelas, né? Uma sequência de parcelas são valores discretos, e vou criar uma função contínua, né? Que seria essa linha em vermelho aqui. A minha função f de x vai ser o e elevado a menos 2x, né? Com x real. Então aí eu crio uma função. E vou começar a montar o meu teste, né? Fazendo a integral de 1 até infinito de e elevado a menos 2x dx, que vai ser igual ao limite, ao valor limite, quando b tende a infinito, da integral de 1 até b, de e elevado a menos 2x dx. Então a ideia é resolver essa integral aqui. Bem, como é que eu vou resolver essa integral? Isso me lembra uma integral, né? Que é um caso fácil de integração. Vou colocar aqui, olha, fazer uma observação aqui nesse cantinho, tá? Que é a integral de e elevado a u du, né? Que é o próprio e elevado a u mais a constante c. Então eu vou usar essa integral para resolver essa, né? Fazendo o quê? Chamando aqui o menos 2x de u, fazendo uma substituição. Ou seja, eu vou fazer aqui uma mudança nessa integral, né? Vou fazer u igual a menos 2x, né? U igual a menos 2x, aí eu vou ter e elevado a u. Só que eu tenho que trabalhar com du, né? Então du, que é derivada, o diferencial de u, que é derivada de menos 2x dx, será menos 2 dx, ou o dx vai ser igual a du dividido por menos 2, tá? Essa aqui é uma das substituições que eu vou ter que fazer, tá? Então, fazer uma alteração nessa integral, né? Tem a integral de e elevado a u, du dividido por menos 2. Só que eu estou mudando a minha variável, né? Perceba que eu estou mudando a variável de x, né, em uma função aqui em relação a x, para u. Então, eu vou ter que mexer nos limites de integração, tá? Então, eu vou ter que fazer a seguinte observação. Vou colocar aqui embaixo, se x for igual a 1, então, u vai ser igual a u, né, menos 2 vezes x. Se o x for igual a 1, menos 2x. Ou igual a menos 2 vezes 1, que vai ser igual a menos 2, tá? Bem, se x for igual a b, eu vou ter que u vai ser igual a menos 2 vezes x igual a b, menos 2 vezes b, que é igual a menos 2b, tá? Eu vou ter também essa outra alteração que eu vou ter que fazer na minha integral. Fazendo essas alterações, eu vou ter a seguinte integral para resolver. Isso aqui vai ser igual ao limite
quando b tende a infinito, na integral de... Bem, se o x for 1, u igual a menos 2, integral de menos 2. Se o x for igual a b, u igual a menos 2b a menos 2b, de e elevado a menos 2x, o menos 2x igual a u, então de e elevado a u, vezes dx. dx é igual a du sobre menos 2. du sobre menos 2, tá? E aí, vamos começar a resolver essa integral, né? Tá? Verificar se essa integral vai dar um limitante superior ou inferior da nossa série, aí a nossa série é uma série convergente, se vai dar mais ou menos infinito, e a nossa série é uma série divergente, tá? Então isso aqui vai ser igual a... Isso aqui vai ser igual ao limite, quando b tende a infinito, né? Perceba que esse menos 2 aqui é uma constante, né? Então eu vou colocar essa constante fora da integral. Menos meio, que multiplica a integral de menos 2 a menos 2b, de e elevado a u, du. Tá? Então nós temos aí essa expressão. E lembra que a ideia é usar exatamente essa formulazinha conhecida de integral. A integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u. Tá? Então, aplicando essa formulazinha lá, isso aqui vai ser igual ao limite, quando b tende a infinito, de menos meio, que multiplica e elevado a u, no intervalo de menos 2 até menos 2b. Tá? Então essa é a integral que nós vamos resolver. Tá? Bem, lembra que aqui é o teorema fundamental do cálculo, né? F de b, coloque e elevado a menos 2b, menos f de a, e elevado a menos 2. Então isso aqui vai ser igual ao valor limite, quando b tende a infinito, de... Bem, f de b, então u igual a menos 2b, então menos meio, que multiplica e elevado a menos 2b. Então f de b menos, né, f de b menos f de a. O que é f de a? É u igual a menos 2, então menos meio, vezes e elevado a menos 2. Então fazer o limite, o valor limite dessa expressão, que vai ser igual a, né, vai ser igual ao limite, quando b tende a infinito de... Agora vamos organizar essa expressão, né? Perceba que o expoente é negativo, né? O expoente negativo, você inverte a base e muda o sinal do expoente. Então eu vou ter aqui, ó, menos meio, que multiplica 1 sobre e elevado a 2b. Menos com menos mais, né? Mais meio, que multiplica 1 sobre e ao quadrado. Lembra, o expoente ali também é negativo. Você inverte a base e muda o sinal do expoente, tá? Aqui nós já podemos pensar no limite, em algumas regrinhas de limite, né? Lembra que limites no infinito, ele tem uma regrinha bem prática, bem fácil de usar, que diz o seguinte, ó, fazer essa observação aqui do lado. Quando eu tenho um número dividido por mais ou menos infinito, o valor limite disto é zero, né? Tá? Perceba que isso acontece aqui, ó, tá? Se o b tende a infinito, é uma função crescente, tá? Então se b tende a infinito, e elevado a 2b, duas vezes b, duas vezes infinito é infinito, e e elevado a infinito também é infinito. Então aqui eu tenho número sobre infinito. Número sobre infinito é zero, então o valor limite dessa expressão é zero. E 0 vezes meio é zero, então essa parcela aqui desaparece, tá? E sobra o quê? Sobra essa parcela. Só que essa parcela aqui é uma constante, e o limite de uma constante é a própria constante. Então esse valor, o valor final desse limite vai ser 1 sobre 2 vezes i ao quadrado.
que é um valor, né? Pega uma calculadora, joga na calculadora, vê quanto dá isso aqui, é um valor, é um limite, né? Um limitante superior desta série. Então esta série possui um limite superior, ou seja, o valor do qual ela se aproxima, nunca ultrapassa, tal, mas é um limite superior. Então essa série é limitada superiormente, é uma série convergente, tá? Ela se enquadra nessa situação aqui, olha. Os retângulos representam as parcelas da série, ó, esse primeiro retângulo. A área desse primeiro retângulo é o valor da primeira parcela, a área desse segundo retângulo é o valor da segunda parcela, a área desse retângulo é o valor da terceira parcela e assim por diante. E essa curva, né, quando você substitui o n por x, essa linha contínua aqui, olha, passando pelos valores de x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, passando por esses valores aqui, a área sobre essa curva, né? A área sobre essa curva, ela é maior do que a soma das áreas dos retângulos. Então o que acontece? Então o que acontece é que a curva é uma integral convergente e, como consequência, a área desses retângulos infinitos também converge e a sua série também converge. Então esse é o chamado teste da integral para um caso em que a série é uma série convergente, certo? Espero que tenha gostado da resolução, tenha entendido a resolução, né? Tá? E na próxima aula nós vamos resolver aí um exemplo em que esta série é uma série divergente. Um outro exemplo de uma outra série. Muito obrigado.